E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Renan Fagner, professor de redes de computadores. Vou estar falando para vocês aqui então os conceitos, os tópicos que nós estudaremos nesse curso e nós vamos aprofundando cada um aí ao longo dos dias, tá bom? Primeiro nós vamos falar então sobre os conceitos básicos, sobre a história, a evolução das redes de computadores, como é que elas surgiram e qual foi a sua vantagem, a sua função principal, posteriormente a sua vantagem aí no quesito da computação, tá certo, pessoal? Depois nós vamos falar sobre a classificação das redes, Redes pequenas, redes medianas, redes maiores, Que a gente chama de rede local, rede metropolitana e rede das redes, que seria o WAN, Uma rede que nós consideramos aí a mais comum para nós aí, que é a internet, pessoal? Então seria a rede das redes. Depois nós vamos entender os conceitos sobre comunicação, Que seria aí, inclui também os meios de comunicação, As topologias de rede e assim por diante. Então é como que acontece uma transmissão, Por que acontece a transmissão de um dado de um dispositivo para o outro, tudo bem? Depois nós vamos trabalhar a questão de criar e implementar uma rede pequena, tá, pessoal? Isso nós vamos ver na prática, então nós vamos fazer as nossas filmagens, nossas gravações aí, tanto no ambiente virtual, que eu vou estar mostrando para vocês, quanto no nosso laboratório, tá bom? Vou estar trazendo para vocês aqui as imagens, as técnicas aqui, para a gente poder melhorar nesse aspecto aí, conhecer e melhorar nesse aspecto, tá bom? Depois nós vamos conhecer os equipamentos existentes em uma rede, pessoal? Que seriam os dispositivos, componentes, por exemplo, ali um rack, um switch, um PET-pen, um roteador, Um dispositivo, seja ele um computador, seja ele aí um desktop no caso, um notebook, um celular, um tablet, dentre outros dispositivos, Se nós formos tratar aí, vamos falar levemente aí sobre a internet das coisas, Então nós temos aí outros dispositivos que farão a junção aí juntamente nessas redes, tá bom, pessoal? Depois nós vamos falar, dentro dessa questão aí que nós estivermos abordando os componentes, os dispositivos, nós vamos falar sobre as normas, de cabeamento estruturado, porque nós vamos estar ali implementando a nossa rede, criando e implementando. Para isso, nós temos que seguir algumas normas, algumas regras, pré-estabelecidas aí pelas autoridades competentes, tá bom, pessoal? Depois nós vamos conhecer as tecnologias de rede sem fio, Por que elas existem, quais que são as suas vantagens, como que ela funciona aí, tudo de uma forma um pouco mais abrangente, digamos assim, Não tão aprofundado, até porque o nosso tempo é curto, tá bom? De imediato, de início, eu já vou estar trazendo para você aqui um mapa mental de como nós vamos trabalhar, Para você ter uma noção e para você ter um norte. Porventura, as nossas aulas aí serão lançadas, gradativamente, mas você já pode ir dando uma olhadinha em um conceito aqui, um conceito acolá, para você ir melhorando aí os seus conhecimentos, tá bom? Então, por enquanto é isso. Vou estar passando para vocês aqui o nosso mapa mental sobre a estrutura que nós vamos trabalhar nessa primeira fase do nosso curso, tá bom? Que nós vamos considerar o curso de infraestrutura de redes, tá bom? Depois nós vamos trabalhar a questão de gerenciamento das redes, Primeiro nós vamos conhecer, criar, implementar uma rede, depois nós vamos fazer o gerenciamento dela com softwares específicos, Que nós vamos entender melhor aí como é que funciona essa parte. Depois nós vamos trabalhar a questão de segurança de redes, tá bom, pessoal? Então fiquem comigo aqui, espero que nós tenhamos um ótimo aprendizado e vamos lá para o nosso mapa mental. Fala aí, pessoal, beleza? Tô de volta para trazer o mapa mental que eu havia prometido para vocês aqui sobre a nossa disciplina, tá certo? Vou entrar aqui na plataforma Miro, uma plataforma onde eu utilizo para fazer os mapas mentais aqui, tá certo? Eu já criei ele aqui para mostrar para vocês e nós vamos dar continuidade aqui. Eu vou apresentar esse mapa mental para vocês, para ficar mais fácil de vocês estudarem aí, caso haja necessidade, Sem estar, digamos assim, esperando sempre os módulos que o professor vai postar para você. Você já vai tendo aí um overview de tudo, de toda a disciplina, e nós vamos trabalhando ela à medida que os dias, os módulos aí vão passando, tá bom? Então nós temos aqui primeiro infraestrutura de redes, que é o nome da nossa disciplina. Se eu colocar aqui de forma geral, se eu mostrar para vocês aqui de forma geral, esse mapa mental aqui, ou a forma que nós vamos trabalhar,
não necessariamente tem que ser dessa forma aqui, tá bom, pessoal? Não tem que ser dessa forma aqui. Tem uns que já abordam os conceitos inicialmente, outros deixa para abordar no meio do curso, outro deixa para abordar no final, mas assim, a ideia é que nós entendamos, né, que nós venhamos a entender todo esse contexto aqui, e a forma que eu vou trabalhar com vocês é essa que eu vou estar explicando, tudo bem? Então, beleza, vamos aqui. Então, nós temos aqui infraestrutura de redes, tá certo? E aí, o que eu trago para vocês aqui como informações? Eu trago a classificação das redes, né, primeiro. Por quê? Porque eu gosto sempre de vir do todo, né, de falar sobre o conceito geral, e nós vamos afunilando, nós vamos ali como se fosse dando um zoom, né? Já viu lá, lembra lá do Google Maps? Então, você vai dando um zoom, você vê lá do planeta, de repente você vai chegando mais próximo. Então, eu gosto de fazer dessa forma. E aqui a nossa disciplina, ela vai tratar aí sobre classificação de redes, né? De alguns conceitos aí, algumas abordagens aí que faz necessário. Nessa classificação de redes, nós vamos falar aí, né? Nós vamos trabalhar a questão de PAN, LAN, MAN e WAN, né? Coisa aí que é muito importante para nós termos o entendimento dos próximos assuntos, tá certo? E aí, uma das abordagens que nós vamos fazer aqui, inclusive na prática, é trabalhar especificamente a rede LAN. Por quê? Porque nós entendendo a rede LAN, as demais redes só vai aumentar a sua abrangência, o seu tamanho, a sua quantidade de dispositivos e informações que vão ser trafegados ali, tá bom? Tem algumas características que nós vamos falar, né? A diferença entre uma rede local, por exemplo, e uma rede WAN, mais conhecida como internet, né, que seria a rede das redes. Tem algumas características ali que é bom, importante ressaltar, que não é igual, né, de uma rede para outra, mas de forma geral, nós entendendo aí a rede LAN, com alguns acréscimos a gente consegue entender toda essa questão de redes de computadores, tá bom? Então aqui na rede LAN, nós vamos falar, ou já foi mostrado, ou vamos mostrar aí a questão de rede ponto a ponto, né, que seria um dispositivo conversando diretamente com outro dispositivo, e uma rede com controlador central, onde nós temos aí, por exemplo, um switch ou um hub fazendo aí o centro da passagem dessas informações. Então, entre um dispositivo e o outro, ela sempre vai passar aí por esse concentrador central. Tá certo? Depois que nós verificarmos aí, né, que nós entendemos aí essa questão da classificação das redes, seus tamanhos, né, nós temos que ver aqui a topologia de rede, nós temos que entender essas topologias. Então, voltando aqui, seja a classificação, seja aqui na parte de classificação de redes, uma rede pequena ou uma rede grande, as topologias delas vão acontecer da mesma forma, assim, vão ter topologias ali, pode ser usado tanto uma quanto a outra, tá certo? Então nós temos topologia em malha, nós vamos falar, no caso já foi falado, sobre topologia em malha, barramento, anel, estrela e híbrida, tá certo? Então isso aqui, lembra, isso daqui são os conceitos que nós trabalhamos, que nós vamos trabalhar nesse módulo do curso, tá certo? Então, se você já viu isso daí, ótimo, parabéns. Se você não viu, ótimo, parabéns também. Você vai ver aqui conosco, tudo bem? Beleza, então aqui eu dei um destaque para a rede estrela, né, para topologia em estrela. Por quê? Porque é a mais utilizada por nós, é a que mais nós vamos trabalhar aí no nosso módulo, tá certo? Então aqui na topologia em estrela, eu coloquei aqui uma comunicação de dados, né, porque a gente tem que entender sobre a comunicação dos dados para entender essa questão das redes de forma geral. E eu coloquei um asteriscozinho aqui, por quê? Porque essa questão aqui da comunicação de dados, ela está aqui também na parte de cabeamento estruturado, né? Aqui na parte de elementos da rede. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Mas indiferente de qual posição aqui do mapa mental que ele esteja, é importante, nós temos que trabalhar e ter esse conhecimento sobre a comunicação de dados. E vamos abordar alguns conceitos sobre isso, tá certo? Beleza. Dentro aqui dessa comunicação de dados, nós vamos falar sobre redes sem fios, né? Sobre os meios de transmissão desses dados, por assim dizer, e as suas interfaces de redes, né? Que a gente tem que entender sobre interface de rede para que a gente possa entender que esses dispositivos conversam entre si através de uma interface de rede, né? Da mesma forma que tem uma interface de vídeo, uma interface aí de áudio, nós temos que ter interface de rede para que esses dispositivos conversem entre si. Tá certo? Tá conseguindo captar aí? Tá conseguindo entender? Beleza. Se tiver com alguma dúvida, se alguma coisa aí tiver te afligindo, por exemplo, você deixa nos comentários, fala conosco aí nos chats aí que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Não pode ficar com dúvida, nós temos que aprender os conteúdos. Depois que então aqui, quando nós tratarmos aqui sobre rede sem fio, nós vamos falar, né, sobre a I3E 802/11, né, mais conhecida aí como Wi-Fi, mas nós vamos tratar algumas características dela aí. E nos meios de transmissão, nós abordaremos essa questão de cabeamento
de um meio de transmissão cabeado e não cabeado. Tanto é que essa rede sem fio aqui também ela entra nessa questão, nessa parte aqui de não cabeado. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí. Também, quando eu estou falando de redes de topologias de redes, né, a parte aqui de estrela, ou do outro lado aqui, por exemplo, de cabeamento estruturado, nós temos que falar aí sobre a questão da estrutura física, né? Por quê? Porque para que a comunicação aconteça, tem que ter os elementos físicos, né? Tem os softwares que fazem esse gerenciamento, essas regras, né? Essa interface aí com o usuário, mas tem que ter a parte física. E na estrutura, né? Na parte física, nós vamos trabalhar essa estrutura, ou vamos falar, né? Mostrar alguns conceitos aí sobre eletrodutos, né? Calhas, piso elevado, proteção contra incêndios aí, né? Nos locais de trabalho, né? Nas casas de máquinas e assim por diante. Então, é importante, isso aqui são só alguns exemplos que eu estou trazendo, isso aqui é o que nós vamos abordar no curso, mas ao longo do curso aí, do módulo aí, dos módulos, nós vamos conversando sobre outros assuntos também, no caso, outros componentes, né? Estou falando aqui de eletrodutos, né? Tem as eletrocalhas também, tem calhas, tem piso elevado, tem toda essa questão aqui, igual quando eu vou falar ali de cabeamento daqui a pouco, vocês vão ver, tem outros cabeamentos, cabos que a gente vai contemplar, às vezes não está escrito aqui, às vezes não está na ementa do curso também, né? Mas nós vamos estar tratando desses assuntos aí, tá bom? Então, a estrutura física, nós temos aqui essa questão de eletrodutos, calhas, piso elevado, proteção para incêndio, dentre outros, né? Para fazer com que a estrutura física seja criada, formada assim, para que possa haver a comunicação dos dados, né? Para que as redes possam conversar entre si. Beleza. Tratando sobre essa questão de estrutura física também, sobre comunicação de dados, sobre topologia em estrela, tudo isso daqui, pessoal, nós vamos estar trabalhando no quesito de cabeamento estruturado. Por quê? Porque é necessário que haja aí umas normas, né, que haja umas técnicas que nós tenhamos que aprender para colocar em execução na hora que nós formos aí criar a nossa rede, né, criar e configurar aí uma rede física, tá certo? Então, no cabeamento estruturado, nós vamos tratar sobre as normas e técnicas, tá certo? Depois nós vamos trabalhar as ferramentas para a utilização dessas redes, né, para a gente fazer a construção dessas redes, e igual eu falei para vocês, os elementos que compõem aí essas redes, tá bom? Então, aqui nas normas e técnicas, nós vamos enfatizar a ANSI TIA EIA, né, 568 e 569, tem tanto o 568A ou B, né, e 569C, né, nós vamos tratar sobre esses assuntos aí, que é importante, tá certo? Por quê? Porque quando você vê, por exemplo, um cabo, né, um fio aí, de internet, por exemplo, ele tem um conectorzinho, né? Digamos, ele tem uma cabecinha e ele tem uns fios coloridos, né? Para que aquela coloração, né? Para que tem aqueles fios? Para que aquela quantidade X de fios? Para que aquelas colorações? Então, tudo isso tem uma norma, uma técnica específica, né? Uma norma que vai reger essa questão aí, para que aconteça aí uma padronização, né? Porque senão, às vezes, você trabalha de um jeito aqui no Brasil, você vai para um outro lugar, né? Talvez aí, digamos, um Estados Unidos da vida, vai fazer uma configuração, criação de uma rede lá, e lá eles usam um formato diferente, por exemplo. Então, para que aconteça uma padronização nesse aspecto, nesses assuntos, foi feita aqui algumas normas e técnicas para ser seguidas, tá bom? E nós temos que falar sobre algumas delas, nós temos que aprender algumas delas aqui. Na questão aqui das ferramentas, né, para utilização, coloquei aqui só 3, né, mas tem outras, né, na hora que nós estivermos ali fazendo as nossas atividades ali no laboratório, né, na parte aqui do virtual, né, simulando uma rede, vocês vão ver que a gente pode utilizar sim, nós vamos inclusive utilizar outras ferramentas, tá bom? Isso aqui é mesmo só ferramentas específicas, né, da parte de redes, que é para a gente já começar, para nós começarmos aí a nos habituar com elas, tá bom? E aí o seu uso, né, a técnica de usar, ou algumas técnicas específicas para que nós possamos fazer o uso delas nos dispositivos ou nos cabos, né, digamos assim, nos equipamentos, nós vamos estar mostrando para vocês ao longo aí das próximas aulas, dos próximos cursos, beleza? Então aqui nós temos de ferramenta, né, o alicate de crimpagem. Então você pensa no conector, pensa no cabo, eles se juntam ali, tem que haver uma conectorização, né? Então você precisa de uma ferramenta específica para fazer isso. Da mesma forma que você precisa de um martelo, né, que é uma ferramenta específica para bater um prego, você precisa de um alicate de crimpar para fazer a crimpagem de um cabo aí, tá certo?
Então, vamos comigo aqui. Depois nós temos o alicate punch down, né? Ou o alicate que a gente chama mesmo só de punch down, que seria, eu vou mostrar para vocês um equipamento que nós vamos forçá-lo ali, né? Em um conector dito fêmea, né? Mas isso aí não vou trazendo muito aqui essas informações para vocês, não, senão vocês depois não vai querer ver o curso ou né, vai ficar meio ansioso, tá certo? Depois nós temos aqui o testador de cabo, né? Por quê? Porque às vezes você pode fazer, né, a conectorização de um cabo, fazer um cabo ali, seja ele um cabo de fibra ótica, né, ou outro tipo de cabo, você faz a conectorização ali e já vai para as máquinas, já vai colocar, já vai tentar fazer a ligação, né, configuração e tudo. Quando você chega lá, não está dando certo, você não sabe o porquê. Talvez é porque você não testou o cabo não ficou certo, entendeu? Então é importante que nós tenhamos aí uma ferramenta dessa, tá certo? E aí, pessoal, depois quando nós já utilizamos ali as ferramentas, né, e eu trouxe aqui para vocês os elementos aí da rede, né, que nós vamos trabalhar no cabeamento estruturado também, e lá na parte lá que eu falei para vocês aqui, né, das topologias, né, da comunicação, das topologias em estrela e da comunicação, nós vamos ver aqui alguns elementos que seriam rack, né, switch, panel, roteadores, servidores, os cabos de forma geral, seja óptico ou seja cabos que transmitem aí, né, indução, né, indução elétrica, digamos assim, ou eletromagnética, e os dispositivos finais. Então, a intenção desse módulo aqui, qual que é? É aprendermos os conceitos, né, aí de redes, de computadores, da infraestrutura de forma geral. Só que no final, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma rede local, uma rede pequena, até porque nós, né, os conceitos abordados aqui não necessitam a gente fazer uma rede gigantesca, né? No simulador, sim, nós vamos aumentar essas redes, que fica um pouco mais fácil para um melhor entendimento posterior. É necessário que a gente faça mais redes ali no simulador, tá certo? Só que aí no final nós vamos fazer o quê? Uma rede local e nós vamos configurar essa rede. Então qualquer lugar que você chegar, você já vai ter um entendimento, foi feito desse jeito, aqui passa um cabo assim, esse cabo está sendo conectado aqui, ou então essa máquina só de olhar ou de fazer uma certa verificação, você já vai ver que ela está conectada por um cabo ou não, por uma placa aí sem fio, né? Digamos assim. Então, pessoal, o objetivo do nosso módulo desse curso é esse, e esse mapa mental eu espero que possa lhes ajudar aí no quesito do que nós vamos abordando, né? Aquilo que você já sabe ou aquilo que você já viu, você já vai verificando, vendo de novo e estudando, nós vamos abordando e aos poucos. E tudo que nós estivermos trabalhando sempre vai precisar de um pré-requisitozinho, digamos assim, né? Então, se nós estamos falando de topologia, quando nós estivermos fazendo a configuração da rede, você vai lembrar, bom, se eu tivesse feito uma outra topologia, eu tinha que usar um outro formato, uns outros dispositivos, outros tipos de cabeamento e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês aí, espero que ajude a questão aí desse mapa mental, e nós vamos ficando por aqui e espero vocês nas próximas aulas, tá certo? Tudo de bom, até mais. Fui!